Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos. Hoje aqui ao meu lado, ele, sempre ele, querido querubim, Bruno Nardon. E aí? Grande Alfredo, tudo bem? Sorriso no rosto. Bom, brincadeiras à parte, o convidado de hoje, rapaz, ele praticamente transformou vinho em dinheiro. Não, cara, tornou a água em vinho. Eu fiz as contas rápidas aqui, é mais de 3 milhões de reais por dia que eles vendem. Mais de 3 milhões de reais de venda em vinho por dia. O que leva a gente a uma conclusão. O brasileiro bebe. O brasileiro gosta de beber. Agora, ele também conseguiu fazer uma coisa que eu acho que todo varejista que está ouvindo a gente sonha em fazer. Que é ter recorrência no negócio dele. Hoje é o maior clube de vinho do mundo. Com mais de 350 mil assinantes. O que prova pra gente que o brasileiro não só gosta de beber, como gosta de beber sempre. 1,5% da população brasileira assina? Que loucura, cara. Que loucura. Gente, hein? É gente, hein? Diretamente de Vitória, Espírito Santo. Ele que é conhecido como Jeff Bezos brasileiro. É conhecido por muitos como Jeff ou Brazuca. O Brazuca. E ainda por cima é triatleta e kitesurfista. Esse é dos nossos. Aqui, ó. Investidor de startup. Pô, você conhece aqui pelo Garmin, aqui, ó. Diretamente, ele já teve a história contada também no meusucesso.com, que é um case animal, que eu participei, tive o prazer de participar. E aí tem mais várias outras coisas aqui, mas com a gente hoje, Rogério Salume, grande amigo, grande irmão, ídolo. Ídolo de quem gosta de varejo com eficiência, ídolo de quem gosta de varejo que dá lucro. Rogério Salume hoje aqui contando como você que está assistindo a gente vai criar um varejo que dê lucro. Porque varejo é extremo, né, irmão? Varejo ou queima a caixa e dá prejuízo, né? Ou dá lucro, ou dá dinheiro. É ou não é isso aí? Exatamente. Gente, obrigado pelo convite. Alfredão, Nardon, é um prazer incrível estar aqui com vocês. É uma realização de um sonho estar aqui no podcast de vocês. Olha falando aí. no G4, tá vendo aí? A gente também animal. tem novos sonhos. E um dos meus era estar aqui com vocês. Porra, Estou realizando hoje. Muito honra feliz. nossa ouvir um negócio desse. Sou fã de vocês, do trabalho de educação que vocês estão fazendo no Brasil, né? Uma educação moderna, uma educação que está impactando, né? Que está gerando emprego, que está gerando grana, resultado, lucro, que é isso que importa, né? Porque as pessoas ficam falando assim, mas é lucro, não, mas sem lucro você não tem emprego, sem lucro você não tem investimento, não tem nada. E ouvindo vocês falarem aqui, recém-casado, já com filho, cara, eu já tenho, minha filha mais nova tem 19 anos, cara. Eu tenho 3, um de 28,
uma de 23 e uma de 19. Já estou casado há mais de 20 anos, mas agora eu estou na mesma barco que vocês. Estão felizes porque minha filha mais nova saiu de casa, então eu voltei a namorar. Voltou a namorar. Bom, Amanda, A já vida é um sabe, vai ciclo, demorar a vida é um 20 anos do mais novo, então vamos fazer o terceiro logo. Não, pô. o Caio vai sair de casa com 16, o Caio. O Caio é merdeiro, vai sair. Com 15 vai meter o intercâmbio, vai sumir, vai parar na Austrália. Lá em casa tem uma regra clara. Formou, saiu. Formou, e é verdade. Então, meu filho já formou, é médico, formou, já está no apartamento dele. Minha filha formou, já mora aqui, porque estudou aqui, né? Fez faculdade aqui na GV. E a mais nova passou aqui agora no INSPE e está aqui. Pronto, saiu. Então, eu digo que eu estou voltando aos 20 anos atrás, namorando, né? Tendo todo aquele ar de encontrar a esposa em casa sem confusão, sem ninguém. Decidir para onde é que vai sair para jantar. Eu e ela só, porque com 5 é uma confusão. Mas a gente vai falar um pouco mais disso aqui, porque Bom demais, bom tem demais. bons assuntos. Cara, você se considera um vendedor? Eu não só me considero como eu sou, é minha profissão. Alfredo, quando eu chego no hotel que a gente faz aquela ficha, ou quando faz na internet, profissão, a minha é vendedor. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Irado. Eu comecei minha vida vendendo jaca, cacau, banana, de brincadeira. Então, que vocês falam em transformar água em vinho foi Jesus Cristo. Eu digo que eu transformei jaca em vinho. Porque eu comecei vendendo jaca. E aí depois passei para balas, né, que foi uma experiência incrível. Depois para outros produtos, vendi tecnologia, vendi muita coisa até chegar no vinho. Mas a minha profissão, eu tenho uma formação, eu sou jornalista, né? Aí fiz MBA em marketing, fiz especialização em finanças e poderia falar que eu sou jornalista, que comunicação social, mas o que eu sou e o que eu tenho orgulho de ser é vendedor. Isso aqui é a minha profissão. E quando você descobriu isso? Qual foi a fase da tua vida, o momento, o dia? Como é que você se lembra de você falar assim, cara, eu amo venda, eu sou vendedor? Então, a pessoa que fala que descobriu, eu descobri isso quando eu tinha 9 anos, 7... É mentira. É mentira. É mentira. Eu falo a mesma parada. É mentira. Hoje, eu olho para a minha jornada, eu olho para a minha história de vida. Eu tenho 49 anos, então eu olho lá para quando eu morava em Itabuna. Eu nasci em Itabuna, uma cidade do interior, no sul da Bahia, ali perto de Ilhéus, Itacaré. E aí, cara, lá foi quando eu comecei essa história de brincar de vender jaca, cacau, banana, como eu faria, ganhava um dinheirinho, pegava a bicicleta, ia lá no centro, comprava uma caixa de bala, uma bala muito tradicional que tem na Bahia, chamada chibiu. Eu vendi muito chibiu, cara. E aí as pessoas vendi muito chibiu, que é uma balinha Mas tradicional. você vendia onde? Na frente de casa. Eu botava uma lajota de um lado, uma lajota do outro e uma tábua. Não era por necessidade. Eu não venho de uma família que precisava fazer isso. Meu pai, gerente do Banco do Brasil, minha mãe, professora. E para vocês terem ideia, gerente do Banco do Brasil na cidade do interior, só perde pro padre, pro delegado e pro prefeito. Acabou. É uma das pessoas juiz, né? muitas vezes, se tiver o juiz. Mas é um status. E funcionário do Banco do Brasil, gerente do Banco do Brasil, né? A gente tinha uma qualidade de vida muito confortável, né? Então não me faltava nada. Mas eu tinha aquela inquietude, né? Hoje eu olho para trás e vejo, eu tinha uma inquietude. Eu nunca joguei bola e meus amigos todos jogavam bola. Então todo mundo saía para jogar bola às 7 horas da manhã, voltava só quando a unha caía. E eu não sabia jogar bola, tanto é que eu venho da natação, eu fui nadar. E aí ficava brincando, fazendo esses negócios, aí comprava uma bala, fazia isso. Aí na época do carnaval, comprava umas pulseirinhas, uns colares e ficava ali brincando, eu gostava de me relacionar. E aí depois fui para Salvador, vendi lá uns pãezinhos que uma funcionária que trabalhava com a gente fazia. E aí quando fui para Vitória, comecei a vender bala, né, que foi, eu acho que uma grande escola para mim. Eu vendi bala soft, chiclete ping-pong, Na rua também? Na rua, mas como representante. Tá certo. E aí, porque eu queria já ganhar o meu dinheiro. Eu estudava, treinava, e aí trabalhava ali como representante, vendedor, para fazer um dinheirinho, né? Para não ficar dependendo só do meu pai, ficar pedindo e tal. Então, essa é um pouco da minha história e que solidificou, né? Criou uma base muito, muito, muito firme para mim, para eu defender essa tese assim de vendedor. Então, eu olho para trás, a minha jornada como vendedor começou na frente de casa lá com 7, 8 anos, e aí depois eu vim me Você fez especializando. faculdade? Fiz faculdade, eu sou jornalista. Então, esse é um problema do vendedor hoje no Brasil. Quando ele tá lá, ele começou... Normalmente o vendedor ele começa mais cedo ali por
hobby, brincadeira, um pouco de afinidade, né? Pra conseguir comprar o ingresso do carnaval, pra conseguir... Vendedor é muito isso. Tem muito disso. Ele começa... Acho que grandes vendedores começam muito por necessidade, por algum objetivo que quer, etc e tal. E aí, o cara vai lá e quer fazer faculdade. Quando você olha ali a faculdade, não tem faculdade de vendas. Como é que você escolheu o jornalismo, por exemplo? Como é que você chegou no jornalismo? Qual foi a tua frustração? Você falou, porra, eu quero fazer uma faculdade de vendas. Ou nunca passou pela tua cabeça até então? Boa pergunta e excelente ponto pra gente, eu acho que provocar as pessoas, tá? Vendas não é dom. Eu não acredito que venda eu tenho o dom de ser vendedor. Não, você tem um dom de ser... De não ter vergonha para se comunicar, de chegar nas pessoas, né? E eu não diria falar. nem que isso é um dom. É mais uma característica. É uma característica. Do que um dom. Não, mas muitas vezes o cara, assim, ele tem menos vergonha que o outro e tal, mas pode ser uma característica, vamos dizer assim, um soft skill. Isso, né? perfeito. Então, venda, cara, é treino, venda é estudo, venda é prática, é disciplina, é você conhecer o produto, é você fazer a gestão da sua carteira, é você, sabe, entender que você tem que rotina. ir. De manhã você tem que ir, de tarde você tem que ir, você vai tomar 627 mil nãos para ter um sim, mas aquele sim vai te abrir porta para você ter vários outros. Então eu sempre acreditei nisso, tá? E aí quando eu decidi me profissionalizar, como você falou, não tem faculdade, né? Você tem administração, você tem, né, direito, você tem agora vendas, comércio, todo mundo ia para administração. Mas eu já gostava, como eu gosto hoje, vocês vão perceber, de falar, de conversar. E fui pesquisar as áreas que iam potencializar essa minha facilidade para me ajudar naquilo que eu gostava de fazer. E aí descobri a comunicação social. Então eu fiz jornalismo não para ser jornalista, eu fiz jornalismo para estudar comunicação. Perfeito. E aí, se eu pegar meu TCC, as matérias que eu mais me dei bem, foi todas essas que eu conseguia, porque nessa época eu era vendedor nato mesmo. Eu tinha raiz. Tinha raiz. Então eu atuava, estudava e atuava todo dia aquilo que eu aprendia na rua. E aí depois eu fui fazer um MBA em marketing para me aperfeiçoar ainda mais e tinha uma deficiência. O marketing, para mim, ele conecta a comunicação com o negócio. Isso. E aí eu tinha uma deficiência que era o financeiro, que nunca foi, vamos dizer, uma perna forte. Aí eu fui fazer uma especialização aqui no antigo IBMEC. Aí eu fiz especialização em finanças para poder entender, não para poder usar no dia a dia, mas para entender como que aquilo ali poderia também me ajudar a melhorar profissionalmente. Porra, muito bom, muito bom. E aí, como é que chegou o Grupo Martins na tua vida? O Grupo Martins chegou... Porque ele foi responsável por muito da sua carreira, né? Muito, se não a principal escola de vendas que eu tive, de vendas, de gestão e de logística. Eu aprendi muito ali, tenho um carinho enorme pela família Martins, o seu Alair Martins, né, que tem uma história... Um dos maiores grupos do Brasil, né? É, o maior atacado, sempre Isso. foi um dos maiores grupos do Brasil, o maior atacado da América Latina. E eu cheguei no Martins porque eu trabalhava lá em Vitória nessa época com vendas de bala e eu trabalhava de bicicleta, cara. Eu peguei uma bicicleta emprestada da minha prima, uma Caloi Ceci rosa, aquela que tinha uma cestinha na frente. Eu era conhecido como vendedor da Caloi da bicicleta rosa. Chamava atenção. Já era marketing. E a cestinha ficava ali um mostruário, ficava o bloco de pedido em 3 vias carbonado, que você tirava uma via, deixava com quem tirava o pedido, uma via ficava no bloco e a outra, independente de onde estivesse, chovendo ou não, eu tinha que ir na empresa entregar, cara. Porque não tinha um fax ainda. Estou falando da internet, não tinha um fax ainda. Sensacional. Então eu tinha que entregar lá o pedido, o papel. Então aquilo ali me deu, e olha só, a bicicleta foi o meu primeiro investimento em logística. Em aprender que eu poderia aumentar minha área de vendas, ter mais mobilidade e velocidade para atender mais clientes e com isso ganhar mais. Então, estava na bicicleta. E determinado dia eu cheguei numa padaria, uma padaria chamada Pão Gostoso, que eu atendia. E aí eu cheguei lá, estava ventando demais em Vitória, e eu saí de um bairro para ir para o outro pela beira-mar. E o vento estava contra. E aí, pedalando, eu cheguei lá suado. Aí eu cheguei suado, cara, que eu parei respirando assim, ofegante. Aí eu vi sair um vendedor de um golzinho, cara bonito, arrumado, sequinho, limpo. Calça bag social, camisa por dentro, o cinto na cor do sapato. Lembra que as pessoas andavam
cinto na cor do sapato. O Nardon é assim até hoje. E aí o cara tava com um cinto do Batman, né? Porque um PT-500 pendurado de um lado e um BIP do outro. O cara olhava assim, cara, cheio de equipamento tecnológico. O Martins já dava notebook da IBM, o ThinkPad, para as pessoas tirarem o pedido. Ele chegou, abriu aquilo e eu olhando, suando. Eu falei, cara, esse vendedor é eu tô conseguindo ganhar um dinheirinho com a minha bicicleta e vendendo bala. Esse cara aí, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse esse cinto do Batman, esse computador, e confesso, ainda falei naquela, se eu tivesse aquele cabelo lindo do cara, velho, porque eu já era calvo, falei, porra, ninguém me segurava, ninguém vai me segurar. Pronto, na hora que ele saiu, eu perguntei para a gerente quem era e qual era a empresa. Foi aí que eu conheci o Martins. E aí eu fui fazer aquilo que eu faço até hoje. Fui estudar sobre o Martins. Estudar. Cara, eu estudei tudo que tinha na época, tudo sobre a empresa, tudo sobre a família, tudo. Aí só parei quando eu entrei nessa empresa. Botei ali como foco, como meta, e aí entrei no Martins. Tive uma carreira muito boa, comecei como vendedor mesmo ali inicial, supervisor de vendas, gerente de área, gerente comercial. Aí fui convidado para ir para a Universidade Martins do Varejo para poder ajudar no desenvolvimento do Projeto Smart, que é uma rede cooperada do grupo. E aí passei bons anos nessa companhia, que de novo foi uma grande escola e eu tenho assim um orgulho e um carinho incrível por todos eles. Cara, você lembra de algum dia dessa fase da tua vida lá no Martins, talvez uma década que você tenha passado lá? Qual foi o dia assim mais inusitado? Qual foi um dia de um extremo assim que você viveu no Martins lá, no qual você... Olha só, um dia, 2 dias que eu não esqueço foi a minha primeira entrevista que eu tomei bomba. Primeira entrevista que eu fiz no Martins, fui entrevistado por um supervisor de vendas. Eu tinha estudado tanto sobre a empresa, cara, que na hora que o cara começou a me perguntar, eu dava aula para ele. Eu dava aula de produto, eu dava aula da logística dos caminhões, sabe? Da história. Ele olhava assim para mim com aquele olho assim, ferrou. Ele vai me engolir. Ferrou. E aí eu falei, tá, olha só, tudo bem, mas eu não vou te contratar. Eu tomei um pau, o cara não me contratou. Eu falei, mas por quê? Ele, exatamente o que você falou. Você sabe muito assim, você tá, sabe? O nível do vendedor aqui é mais... Aquele cara aqui não deu para nada, a gente aqui tem uma equipe mais assim, que, né, cada um faz uma coisinha, não pode, você tá muito evoluído para o nosso nível. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, como que você não vai me contratar? Só porque eu estudei, só porque eu pesquisei, só porque eu tô sabendo? Não tô entendendo. Aí ele, não dá e tal, deixa para uma próxima. E foi embora. Só que eu não desisti. Aí eu mandei telegrama, carta, liguei, eram os meios de comunicação da época, que eu tive a sorte de um diretor chamado Avenor Teixeira, né, que ele era o diretor da área aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, tal, tudo isso. Ele recebeu as minhas cartas e tal, e aí ele veio foi a Vitória, para poder fazer um treinamento, alguma coisa, e aí me marcou de conversar comigo. Quando a gente conversou, o cara conversou, em 10 minutinhos ele me contratou. Foi a porta de entrada. Aí ele me contratou para um projeto específico que era vender Compaq e HP, impressora HP e computador Compaq. Nunca tinha trabalhado com tecnologia e vendendo tecnologia. E aí vai aquele negócio, estudo e tal, e vendi pra cacete, cara. Eu vendi para todos os médicos do estado, porque a Unimed estava implantando a carteirinha e precisava de computador. E eu li no jornal que a tecnologia estava chegando. Pronto, eu fui em todos os médicos, eu só vendi para médico. Eu conheço todos os médicos do estado. Eu vendi, instalei para eles a computador e impressora. Só que eu fui crescendo, aí assumi a supervisão da região. Primeiro ato, chamei o cara que não te contratou. Me contratou e demiti. Mas eu demiti assim, a primeira coisa, eu chamei e demiti. Aí ele, o quê? Eu falei, tá demitido. Por quê? Eu falei, porque você não quer ter pessoas iguais, melhores do que você no seu time, cara. E a pessoa que não quer ter gente melhor do que você no time, não vai a lugar nenhum. Nem você, nem o time. Eu já estava com os relatórios, com os estudos. Olha o seu time. Versus o Espírito Santo, versus o Brasil, versus isso. É o pior. Tá aí, cara. Porque você não quer gente você boa. Você quer limitar o seu Exatamente. time. Você tá com medo. Então você tá com medo aqui no lugar. A gente tem que respeitar a companhia, tem que respeitar o investimento, tem que respeitar o acionista. Que é isso, cara. E aí demiti o cara, refiz toda a área. O negócio começou a crescer mais ainda. E aí esse foi um dia que me marcou bastante. O dia que eu tomei pau e o dia que eu dei Quanto pau. tempo de um pro outro? Menos de um ano. E pra quem você ligou? Quem foi a pessoa que você ligou quando você tomou pau? E no dia que você despediu ele, quem foi a primeira pessoa que você ligou pra contar? Quando eu tomei pau, eu não liguei pra ninguém. Naquela época,
Eu fiquei comigo mesmo. Eu não falei, cara, não vou desistir disso, né? Agora, quando eu demiti, a primeira pessoa que eu liguei foi o diretor que tinha contratado ele para falar, olha, demiti por isso. E eu não perguntei antes se eu podia. Eu demiti e falei. Porque quando eu falei com todo o embasamento do que eu fiz e por que eu fiz. Foi uma coisa simples assim. E me ajudou a crescer na empresa. Deixa eu puxar aqui para um outro lado e daí depois a gente volta para a história. Dá para ver claramente que você é uma pessoa determinada com foco em tudo que você faz. Da onde que vem essa determinação, esse foco? Da onde que vem isso? De onde surgiu isso? Ô Nardon, de novo, hoje pra gente que é mais fácil, né? É mais fácil a gente fazer essas análises, né? Eu tenho certeza que a minha disciplina, porque o foco ele vem depois da disciplina, para mim o skill da disciplina, o principal, vem do esporte. Eu comecei a fazer esporte muito cedo, né? Eu nadei profissionalmente muito cedo. Eu comecei lá com meus 5, 6 anos na escolinha. De novo, eu não sabia jogar bola, nunca gostei de jogar bola, fui para a natação. E aí tive uma história muito legal com a natação. Saí de Itabuna, fui morar em Salvador. Em Salvador, treinei lá na Associação Atlética da Bahia. Aí teve um campeonato brasileiro de natação que o pessoal de Vitória me convidou para ir defender o clube de Vitória. Por isso é que eu fui para Vitória. Então saí de Salvador para Vitória por causa da natação. Fui fazer um treinamento, um curso que a gente chama de intercâmbio de esporte nos Estados Unidos, onde eu treinei com a seleção olímpica americana durante um ano. Então, eu era muito disciplinado, sempre gostei muito do método, do processo. Você fala assim, mas você já foi um atleta na natação, ali de ponta olímpico? Não. Mas eu sempre fui um cara que amei muito o que fiz, gostava muito de treinar. Mas é a diferença do atleta e do jogador, né? O atleta é aquele cara que treina, que, realmente tá sempre com o próximo objetivo e tal. O jogador é aquele cara que joga ali, o peladeiro. O meu objetivo jogador era peladeiro. sempre melhorar. Era sempre melhorar. Mas eu tinha consciência de que não era aquele cara que ia chegar na Olimpíada. Porque tinha gente muito melhor do que eu, mas eu fazia sempre o meu melhor. Sempre estava focado. Então, eu era sempre mais ou menos o primeiro a chegar. Era sempre o último a sair dos treinos e treinava igual um maluco. Eu posso falar assim, com muito orgulho que eu sou uma das poucas pessoas, no Brasil com certeza, e no mundo poucas também, que fez um treinamento que nos Estados Unidos eles são... Os Estados Unidos tem esse negócio, né? De fazer o Murphy do CrossFit, de fazer aquilo. Tem um treinamento na natação que é no último dia do ano, que é o seguinte, você cai na água, todo mundo faz, os Estados Unidos todo tem esse treinamento. Então você cai na água, aquece 400 metros, e aí depois dá 100 tiros de 100 metros nadando golfinho, borboleta. São 10 mil metros nadando borboleta. 10 quilômetros nadando borboleta. Que é o estilo mais difícil, mais complexo, que mais cansa. Calma aí que eu já tô cansado aqui. Nos primeiros 10 já param 80%. Para quanto de tempo ou de descanso? Não tem tempo. É o treino assim, começou e quem termina. Tá. Tanto é que no final fica todo mundo em volta da piscina, aquela coisa toda. Nesse dia só terminou eu e um bicampeão olímpico que treinava lá. Caramba. Só. É a questão da disciplina, do foco. Mas eu confesso que quando chegou ali nos 1.500, 2.000, ou seja, com 15, 20 tiros, eu já estava todo dolorido. Não, já estava fazendo assim com o braço. Né? Já era borboleta manca. Já era borboleta manca. Mas aí depois a coisa foi soltando e tal e terminou. É exatamente isso aí. Então, E você acredita que essa disciplina no esporte foi o que te definiu pro resto da vida em todo o resto que você fez? Isso foi o que ajudou muito, sem dúvida nenhuma. O ganhar, o perder, o ter a disciplina, sabe? O treinar, o saber que você, por mais que você treine, pode ter fatores que você não controla, que vão te atrapalhar em determinado momento, né? Mas se você estiver preparado, você vai conseguir em outros momentos, mesmo tendo fatores que vão te atrapalhar, passar, porque você está treinado, porque você está disciplinado, né? E isso não é ruim. Isso te dá a condição de fazer muitas outras coisas, porque você organiza a sua vida, né? Perfeito. Você organiza a sua cabeça. Liberdade. É lógico, é libertador, cara. As pessoas acham, ter disciplina é chato, é burocrático. Não é. Ter disciplina é a forma mais legal de você ter tempo para fazer tudo que você quer. Tudo que você quer. Simples assim. Cara, 26 anos
É uma data, acho que 25 para 30 anos ali é uma data importante para todo homem, né? Que é aquela data ali de casamento, ter o primeiro filho, trabalho, porra, decidir se você vai ter carreira. Muitos não estão num negócio perene, estão num negócio momentâneo ali ganhando dinheiro, fazendo dinheiro e tal. Então é um momento pra cabeça do homem ali que tem muita coisa envolvida. É um pouco da direção que vai fazer o homem chegar aos 35, aos 40 no auge da vida dele, né? Que é mais ou menos essa conta. E você, cara, fez o contrário. Você teve um filho e quando você tem um filho, normalmente as pessoas buscam estabilidade, buscam se manter, se cercam de tudo que é confortável e que já tá resolvido, e muitas vezes nessa elas se limitam no mundo. E você não, você tomou a decisão de sair de Uberlândia, voltar pra Vitória, se demitir do trabalho e começar de novo com um filho. Isso. Queria que você falasse um pouco de, cara, quais foram as motivações de você fazer isso, por que isso rolou, por que não ter o filho em Uberlândia, por que voltar pra Vitória, por que sair do emprego junto com ter um filho. Essa foi a decisão que mudou minha vida. Foi a decisão que mudou minha vida. Foi, assim, o nascimento da minha filha, da Vitória. Né? Planejada ou foi sem querer? Não tive nenhum filho planejado, cara. Tenho 3 filhos, tudo na... Tem nada de planejado. Aí você vê a diferença, né? Aí nessa hora não tem. Não, isso é legal, porque mostra que a disciplina não tem nada a ver com planejamento. E aí é no amor mesmo, é na farra. Mas assim, eu tive uma filha de um relacionamento, a Vitória, né? Então eu casei, meu primeiro casamento, eu sou casado pela 2ª vez. Então hoje eu sou casado com a Ana Lúcia, já tem 20 anos e tal, a gente tá super estável. Tá vendo? Primeiro... No caso dele tem a união e a estabilidade. É bom ver esses exemplos. O primeiro casamento, eu... Você pegou em loja, retirou em algum lugar? Como é que foi essa estabilidade? Isso tem. Isso aí demora, né? Demora a chegar, né? Cara. Vem da China, técnica, né? Pode, tem Vem da técnica. China, vem Você da acabou China. de Demora a assinar pegar, tem agora que o retirar contrato, no você correio. Tem muita coisa para ler no manual ainda. Nossa, seu manual tem muita coisa para você ler. E aí o que acontece? Eu tinha uma namorada, ela engravidou, obviamente, e a gente não foi planejado. E aí naquele momento, cara, eu já tinha um senso de responsabilidade, porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 11 anos. Né? Eu saí de Itabuna para ir morar em Salvador com meus irmãos. Eu sou o irmão mais novo de 3. Então a gente foi morar em Salvador porque meu pai queria que a gente estudasse na capital. Mas a gente foi morar sozinho. Ele comprou um apartamento e aí são 450 quilômetros de Itabuna. De 15 dias minha mãe ia lá e tal. Nunca ficamos desamparados, mas eu vivia ali, nós 3, né? Era diferente, Era diferente, cara. Então, o que acontece? E dos 3 eu era o cara mais organizado. Então, com 13, 14 anos eu já administrava a conta dos 3 ali, que o irmão só queria saber jogar bola, a minha irmã teatro e tal. E eu sempre... É a minha característica. Então, o que acontece? Quando a minha primeira esposa ali, minha namorada, engravidou, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o pai e a mãe e falar, olha, tá grávida, estou assumindo, a partir de agora qualquer despesa é comigo e a gente vai casar. Para não dar espaço para questionamento, cara. Não tinha que dar espaço. E aí casamos, a Vitória nasceu e eu trabalhando como vendedor, supervisor ali do Martins, tive essa promoção, fui para Uberlândia e aí combinei o seguinte, vou para Uberlândia, vou passar lá os 3 primeiros meses, volto de 15 dias, vou alugar casa, vou arrumar tudo, organizar, depois você vai. Só que nesses 3 meses, o nosso casamento não deu mais certo. Né? Muito novo. Eu já tinha lá de 25 a 26, mas a Valesca era muito nova. Então, e eu entendo, eu compreendo, não deu certo. Então a gente resolveu terminar. E aí, neste momento, eu gosto de falar assim, tem pilares na nossa vida e é importante todo mundo ter pilar, porque quando você tem pilar claro, você não negocia aquilo que é o seu pilar. Então, minha família é um pilar. Estar próximo dos meus filhos é um pilar. Então, eu não negocio. Terminou, não sei o que lá e tal. Vou sair de onde eu estou e vou pro lado da minha filha. Nem pensei. Isso, em uma semana eu sentei com o meu diretor, que era Oswaldo Carrijo na época. Então você meio que veio com ela onde ela queria morar, era a Vitória. E isso, eu falei, olha só, estou separando, quero voltar para Vitória. Né? Eu estava recém transferido, então a empresa faz todo o investimento quando te transfere. Ele falou, cara, não posso fazer um downgrade, não posso te mandar, o seu salário não tem nada lá no Espírito Santo para o nível que você faz e tal, então assim, não tem como. Eu falei, então estou me demitindo, era mais ou menos 6 a 7 anos de empresa, e saí com o meu salário do mês. Mas porque eu não negocio o meu pilar, cara. Não negociei estar próximo da minha filha. Aí voltei. E nessa de não negociar, sair e voltar, a minha cabeça fez, pronto. Agora você tem que resolver de verdade
né? Assim, não que antes não tinha mais, assim, você tem que tomar uma decisão na sua vida, porque agora você tem um filho, cara. Agora você tem outra pessoa que depende 1000% de você. E aí, voltei a ser vendedor pastinha, normal, ali, porta em porta, vendendo azeite, bacalhau e vinho. Foi aí que o vinho entrou na minha vida. Olha. Aí comecei a conhecer, estudar sobre os produtos e comecei a estudar sobre o vinho, gostar do vinho. Aí veio aquele negócio de ter a oportunidade de comprar uma caixa aqui e vender com a margem melhor do que a comissão. E aí a coisa foi acontecendo. 2003 eu resolvi empreender de vez. Aquela coisa assim, bom, ou eu continuo como executivo, né? Ou vou empreender, resolvi empreender. Isso foi quanto tempo de você ter voltado para Vitória e ter montado? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí nasceu a Estação do Vinho em 2003, que foi o primeiro e-commerce que eu tive, o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, né? Lá em 2003. Aí sim, a época do fax ainda. E a jornada de internet começou na época... Já nasceu e-commerce ou nasceu... Já nasceu e-commerce. Não, então a Estação do Vinho era uma empresa de representação. Você era uma distribuidora, Era uma no fim do distribuidora, dia. mas assim, pequenininha, É. cara. E aí a gente botou um site ali para vender e começou a aparecer gente do Brasil todo. Comecei a pesquisar, falei, não tem ninguém fazendo isso? Não, ninguém está vendendo pela internet? Não. Opa, vamos vender pela internet. Nessa época aí, foi a época que o Mariano e o Geraldo foram ter Essa época foi a época que a eles foram gente concorrentes. buscou o Mariano e o Geraldo pela plataforma, pela Vetex, que naquela época também tinha a Saks como cliente, Isso. o Dudu, e tinha lá Americanas, alguma coisa assim. Walmart. O Walmart, o projeto do Walmart. Que foi pô, o que mudou a Vetex. Foi o que Exato. salvou a Vetex lá no início. Eu acompanhei isso aí tudo. O Geraldo só fazia codar e o Mariano só fazia apagar incêndio, voltar a apagar incêndio comercial, né? Aquela Ele coisa apagou toda. tanto incêndio que o cabelo ficou ruivo. Ele tá na ruiva, ele... Sacana, né, velho? Mas olha só, aí a gente foi atrás, não tinha grana para comprar a plataforma deles, eles entraram até com o equity do negócio e foi uma parceria. Foi isso. Eles entraram com o equity do Soul negócio. City, foi na época do Soul City, né? Isso, começo de tudo, cara. E aí a gente, foi quando eles estavam pivotando também, eles estavam mais olhando pro e-commerce, saindo do CRM, texto, do do CRM, texto. aquela coisa toda. E aí o negócio deu certo. Eu lembro, eles eram o CRM da Ágora. E exatamente, o negócio deu certo, a gente cresceu, foi em 2008, a gente saiu da Estação do Vinho e aí a Wine nasceu em 2008. Mas vocês saíram como? Vocês venderam? A gente venderam pra vendeu alguém, a Estação terminou sociedade? do Como é que foi? Vinho para os investidores anjo. Tinham 4 investidores anjos que eram clientes que a gente atraiu. Assim, outra coisa legal, em toda esta jornada de e-commerce de vinhos, eu tive sócios apaixonados por vinho. Como vendedor, eu falei, cara, quem é o meu público? É o cara que é apaixonado pelo produto. Se eu preciso ter um sócio, eu preciso botar dinheiro no negócio. Então, quem é apaixonado pelo produto e quem tem muito dinheiro? Eu olhava lá na minha lista, curva ABC, curva A, fazia um corte, os 3, 4 primeiros, ia lá e... Quer meu sócio? Vamos lá, olha aqui, o negócio é esse. E aí consegui fechar os anjos. E depois, na Wine, os primeiros investidores estratégicos. Foi da mesma forma. Eu conheci meu primeiro investidor da Wine pisando uva no Douro. Que louco. Pisando uva. Ah, você é da onde do Rio? O cara do Rio. Você é da onde do Rio? Pô, beleza. E aí, rapaz, tá tomando vinho? Pô, eu sou aqui da Estação do Vinho. Pô, eu sou cliente e tal. Pois é, cara, tô querendo mudar um negócio aí. Pô, te invisto e vi, pronto, fechamos o primeiro negócio. Pisando. Animal. Então, eu tinha um projeto muito grande da estação para a Estação do Vinho, que é a Wine. Né? A gente estava vendo a oportunidade de crescimento. Só que os nossos investidores queriam que a coisa fosse mais devagar, todos muito ricos, bem de vida. Ele falou, não, calma, para quê? Para que isso? Calma, não Queriam precisa. ter um negócio, né? E com calma. Não queriam arriscar muito. E a gente que vai empreender, a gente arrisca. A gente está vendo a janela, você se joga. Mas do outro lado tem o quê, cara? Você se joga e vai embora. E aí, não, mas calma, vamos assim, vamos esperar mais um ano. Eu decidi não esperar. Eu tinha muito certo, muito claro o que é que o mercado, para onde o mercado estava indo e o que é que a gente podia fazer. Mas qual que era a diferença da estação para a Wine? A diferença, primeiro, a Estação do Vinho comprava do importador aqui dentro e revendia. Então, tudo que eu vendia durante o dia, 4 horas eu fazia um corte, ia lá no Excel, montava os pedidos e mandava para os distribuidores que no outro dia até 8 horas da manhã me entregavam e eu montava os pedidos e eu dependia do estoque. Era dos no outros. marketplace. Não era um marketplace que eu O cara não comprava. comprava direto, mas...
Era o primórdio do marketplace, No né? marketplace Era um com dropship. fulfillment. Era um dropship. É melhor falar isso, era um Dropship. dropship. E aí eu falei, cara, Eu falei errado. Eu pra queria falar gente, dropship. para a gente escalar, a gente precisa ter nosso produto, a gente precisa importar, a gente vai ter margem, a gente vai ter disponibilidade. Então, esse era um Vai dos ter que ter pontos. estoque. E era uma época que o CAC já estava aumentando. Já ali. estava aumentando. Precisava de investimento em tecnologia, precisava de uma plataforma melhor. A gente começava a ficar um pouco Engessado. atolado ali. Precisava de gente, eram 8 pessoas para A faturar. Wine nasceu com um clube de assinatura? Não. A Wine nasceu nasceu como como e-commerce. e-commerce de vinhos, De um Pure vinho. Player, loja Estoque próprio. próprio. Porque eu lembro da viralização dela vir com o clube. A partir de 2010. Que viralizou, que ela que assim, ficou mais conhecida, que virou uma empresa de tecnologia, que era uma startup que tinha um e-commerce, não uma empresa de e-commerce. Mais ou menos, Ou foi minha Alfredo. percepção? É, mais ou menos. Assim, quando a gente nasceu, então, assim, a Estação do Vinho, foram 4 anos, nos deu luz, né? Mostrou ali os empreendedores, que era possível e tal. Então, a gente já estava conhecido. Quando a Wine nasceu, então a gente saiu da estação por causa desse desalinhamento de velocidade de investimento. Falei, então tá, quer comprar, quer vender, quer comprar aquela história toda e tal. Então, compra, eu saio. Então, ele comprou a nossa parte por um Fiat Uno, em valores, uma empresa que já faturava quase 16 milhões, mas a certeza era tão grande do outro projeto. E a gente saiu e em 2008 montou a Wine. A Wine, mas assim, com um conceito muito forte de loja, de e-commerce. Selecionar, indicar e entregar. Selecionar, indicar e entregar. A gente já estava pensando em clube, já existia o Clube Selecione, por exemplo, na Espanha, que era o maior do mundo, com 220 mil sócios, o maior clube do mundo. E a gente já conhecia, já tinha, mas não era o foco naquela época. Quando chegou em 2010, a gente foi muito provocado pelos clientes. Pô, me indica o vinho. Pô, por que você não faz uma seleção? Pô, por que eu estou fazendo aqui um jantar? Me indica alguma coisa. Porque selecionar vinho é muito chato. Selecionar vinho. Ainda mais para quem não são conhece. 2 milhões de rótulos, cara. Para um dia que você tiver, agora que você está casado e você vai ter a rotina de ir no supermercado com a sua esposa, dar um rótulo. Vai, cara, vai, para. Abre seu coração. Ele não Porra, vai. Esquece, não Pô, vai. você vai Essa dar é a última coisa que ele vai fazer. Eu vou te falar aqui, Ele vai mais que eu no supermercado. aí, pra você ter fala, noção. Anota aí. Olha só. Anota aí. só pra deixar claro, não ir no supermercado é um pilar desses negócios. Sabe por que eu trouxe a RAP pro Brasil? Porque eu odiava ir pro supermercado. Nossa senhora. Essa é boa. Supermercado- Essa aí deu um cortezão, né? Quer mas saber é o real. motivo de por que se hoje tem real. rap? É a real. O supermercado, cara, é o local onde você aplica a teoria da escolha na Vera. Porque é muito difícil para quem não gosta Mas é de tempo. difícil em qualquer coisa. Mas assim, vamos lá no vinho. Você para, não, esquece. dá uma passada no supermercado, para e dá uma olhada para a pessoa na gôndola do vinho. Ele tá assim, ó. Cara, ele vai olhar preço. Ele vai pegar o vinho que ele já tomou, alguém indicou, ou que ele vinha em algum lugar. Porque ele não vai pegar um vinho da Croácia, ele não vai pegar um vinho da Nova Zelândia, se ele nunca conhece, nunca ouviu falar. Ele vai pegar um vinho do Chile, da Argentina, um Malbec, um Cabernet, vai botar no carro e vai embora. Então, essa questão Exatamente. de selecionar, indicar e entregar foi o nosso propósito ali, gerando momentos de prazer. O propósito da Wine. A gente foi e seguiu nisso aí. E as pessoas começaram a pedir indicação. A gente começou a estudar o clube, viu um potencial muito grande. Tentamos comprar um clube que já existia no Brasil, chamado Sociedade da Mesa, que tinha, acho que uns 14 mil sócios. Porra, já era. Já era. relevantinho. Porque a Sociedade da Mesa era da Vinho Seleção, então ele era uma empresa dessa empresa espanhola no Brasil, então tinha todo o know-how. A gente foi lá na Espanha, a gente voltou e tal, fizemos propostas, cara, não. Eu voltei para os donos e falei, olha, nós vamos montar o nosso clube. Nós vamos fazer um clube. Então, estou deixando claro que nós vamos concorrer. Beleza, tudo certo. Então, a gente montou o nosso clube no dia 8 de março de 2010. Primeiro clube com 1.317 sócios. Começou com 1.317. E a gente limitava, né? Porque era um produto específico. O clube, a gente não podia botar 10 mil garrafas e vamos ver o que é que vai dar. Não, vamos fazer aqui. Depois de 1.317, a gente passou para 2.000, 2.500. E aí foi um crescimento enorme, porque a experiência era muito boa, o conteúdo era muito bom, e aí a viralização do Member Get Member fez com que a Wine passasse a ser muito conhecida. E hoje as pessoas confundem, porque de verdade, hoje a gente é uma empresa de clube, a gente não é mais um e-commerce de vinho, a gente é uma empresa de clube que tem um e-commerce, que tem a loja, uma omnicanalidade completa, né? Então, Pô, essa é um vocês têm pouco da marca de história. cerveja, marca de vinho. Tinha, a gente entrou no negócio de cerveja e de café, hoje não tem mais, hoje é
100% negócio de vinho. E como Acho que foi muito esse legal member essa get member? ida e vinda, assim, cara. Acho muito maneiro isso. Como que é negócio voltar pro foco. esse member get member? O que foi que vocês fizeram diferente lá no começo que... Então, o CAC, para a gente... Custo de aquisição do cliente. Isso, o custo de aquisição do cliente por um clube era muito alto. Porque você tinha que explicar muito. E aí tinha aquela coisa assim do cara falar, pô, mas você vai escolher o vinho por mim? Eu não tenho como entrar. Pô, você tem aí 2.000 rótulos, eu posso entrar e escolher? Eu falo, não, a gente vai escolher. Porque se eu escolho o vinho e negocio o vinho para 2.000, 3.000, hoje para mais de 360 mil, mais de 360 mil sócios, eu vou com um poder de negociação, né? Um vinho incrível, um preço melhor e trago uma oferta muito boa para os nossos sócios. Então, ele fazia parte da proposta de valor. Não, você não, a gente indica, você confia em mim? Então, eu confio, então deixa a gente indicar para você. E deu muito certo isso. É como se, cara, deixa eu comprar o vinho para você que eu vou negociar melhor. Não, e deixa eu te indicar, confia em mim. Assim, aqueles pilares da relevância, né? Poxa, primeiro me conhece, depois gosta de mim, depois compra, depois me indica, né? Me dá relevância, confia em mim, essas coisas. A gente foi criando primeiro. Primeiro conhece a wine, depois gosta da wine, confia na wine. Poxa, então compra de mim, me indica. E na hora de me indicar, aí, velho, quando a pessoa te indica, você está no melhor dos mundos. Porque ela confia, ela te indicou. Esse foi e ela conta história. E ela conta história. Porque é caro você Mas contar o cara uma ganhava história. alguma coisa para indicar? então. Ganhava. A gente, por exemplo, se a gente tinha um custo de aquisição de 150, 250, a gente dava 50 para ela. Em desconto, em vinho. Que sempre ainda em produto, pra você porque era aí 20. você tem um custo do Lógico, produto, você arbitra o lógico. dinheiro. Mas como para a pessoa aquilo não era um business, não era um negócio, para ela, pô, se eu estou comprando R$200 de vinho aqui, vou pagar 150, tá ótimo. E isso impulsionou a nossa história de Você tem noção clube. hoje quantos vieram por indicação? Olha só, até a gente chegar, se você até chegar a 100 mil sócios, mais de 60% vieram por indicação. Nossa, sensacional. É parecido com a gente, que era no G4, cara. Mais 60% das pessoas que vêm por indicação. É isso aí, vieram por indicação. E até hoje vem por indicação. E hoje, mensurável, 35% das vendas são indicação. É impressionante, cara. E deixa eu perguntar um negócio. Quando você fala do clube, que não é sempre o mesmo rótulo para todo mundo. Não. Você pega esses 350 mil, entende gosto, entende padrão, e daí divide, sei lá, em 30 grupos diferentes e joga os rótulos para eles. Especificamente, hoje são 8 clusters, 8 grupos diferentes, tá? E que as pessoas escolhem estar no grupo. Perfeito. Então, quando a gente começou, o primeiro clube, durante 2 anos, chamava Volta ao Mundo. Uhum. O objetivo desse clube era te dar condição de, durante 1 ano, navegar por 12 regiões diferentes. Eu tive nesse daí. Experimentando 12 vinhos que a gente sabe que você não vai gostar, você vai gostar mais, mas esse é o barato de você ter essa condição. De novo, se você for na gôndola de supermercado na loja, você não vai comprar um vinho grego para tomar. Mas a gente mandou um vinho grego, da uva reticina, por exemplo, que é uma uva específica. A gente mandou. A maioria das pessoas não gostaram. Mas por que não gostaram? Porque provaram. Se deram a oportunidade de provar. E junto ia a nossa revista, o conteúdo e tal. Então, essa era a proposta do clube. Fazer com que as pessoas, durante 1 ano, passassem em 12 regiões. E aí a gente começou a entender, porque a gente acompanhava quem compra no clube e o que compra na loja. Quem compra no clube e o que compra na loja. Então, começou a se criar... Né? Ou seja, o clube a retenção. O clube é o degustação isso. e depois você vai a retenção daquilo que ele mais gostou. Além disso, a gente começou a ter visibilidade de que assim, o Nardon recebe o clube e essas garrafas aqui giram em média de R$60. Poxa, mas o Nardon só compra vinho de R$200 no site. Pô, o Alfredo recebe o mesmo clube, mas o Alfredo só volta e compra vinho branco. Então a gente, além de entender ali o que é que o sócio estava fazendo, a gente começou a entender a jornada do cliente na loja, o que é o dia a dia dele. Aí daí a gente criou um clube mais caro, um clube mais barato, um clube só de brancos e rosés, um clube só de espumante, um clube onde você faz um quiz e mais ou menos você tem 4 ou 5 opções. E aí é meio que um clube é meio que discovery, cara, descubra o vinho. Exatamente. O outro é a facilidade de compra. E aí você escolhe onde você quer estar. Normalmente hoje as pessoas entram pelo clube pessoas essenciais. Tem pessoas com 6. Tem pessoas com 6, cara.
Tem pessoas com clube Sensacional. de entrada. E Não tem- são poucas, não. Tá? Ah. Pessoas com mais de um são milhares. Tá, de 360 mil assinaturas ou 360 mil usuários? assinaturas. Então tá, então pode ser que seja Assinatura. 360 mil assinaturas para 100 mil pessoas. Que não é isso. Cada uma com deve 3 ser, assinaturas e meia. Então muita gente tem 2 e tal, mas Não, são... é que é legal, né? Um dado legal de, pô, uma coisa é 360 mil pessoas, a É. outra é 100 mil pessoas com 3 assinaturas e meio, que mostra uma retenção gigante, tá? Porque um cara desse cancelar é muito menos chance do que se você tiver 360 Olha só, mil. deixa eu consertar aqui. São 360 sócios. Sócios. CPFs. Então é isso. Olha só, são Então, pô, 360 são- CPFs. Deve dar mais de 1 milhão de assinaturas. Não chega isso não. Quem dera, vai chegar lá. mas tem, assim, de assinaturas tem mais de 400 mil, vai embora, porque tem gente que tem 2, eu tenho 4. Né? Então, assim, eu tenho a de brancos e rosés, eu tenho a de espumante, eu tenho a top e tenho a intermediária, porque meu sogro vai lá para casa toda quinta, sexta e sábado, então tem que ter um vinho para ele tomar direto, porque chega uma hora que vai ficar só abrindo os vinhos top, eu vou meu irmão, pera aí, velho, me ajuda aí. Posso ser dono do vinho, mas não dá. Aí não dá. Sogrão, caralho, a estabilidade Daqui da a união. pouco a aí. criançada vai voltar pra Mas ele casa. vai, né? Não, Assim, pega não. aquele lá, não pega Não, aqui da minha... Tem isso. Cara, tem muita história boa de quem tem vinho carão mesmo, que o filho chega bêbado em casa pro after, não tá vendo a garrafa e abre uma garrafa de vinho caro. Eu tenho a história do meu irmão, que eu dei um esporro no meu irmão. Eu, com essa rotina minha de assim, eu sou um cara do dia, então vai chegando ali 10, 11 horas, tal, eu já tô... Apagado. Porque eu acordo 5, cara. Então, e isso me faz bem. Aí tava lá meu irmão, aí minha esposa e tal, e estavam bebendo aquela coisa, eu tava bebendo com eles, falei, gente, eu vou dormir. E aí tem a minha adega, na época tinha uma adega aqui que era minha, falava, olha, essa aqui vocês não pegam, essa aqui vocês podem acabar. Aí eles acabaram com essa e já ninguém entendia mais nada, foram lá e abriram a minha. E aí pegaram, parece que é a lei de Murphy, pegaram o vinho mais caro, abriram, tomaram metade, eu acordei de manhã, foi quando eu subi, metade da garrafa ainda aberta, largada lá. Rapaz, aquilo ali foi, sabe, falei, não pode. E acontece, você vai falar o quê? Pô, a pessoa quis experimentar. Só que não entendeu nada, não experimentou nada. Não, só nem quis abriu uma experimentar, garrafa. queria Doido beber. já, né? Porra, Você falou uma coisa legal aqui no começo, você falou sobre vendas, gestão e logística. Hoje, quando você pensa no varejo em si, né, que foi como o Alfredo falou aqui no começo do nosso podcast, o que você entende no varejo, no e-commerce, que são os pilares para fazer aquilo, para um varejo dar certo e dar certo com lucro? Para mim, o primeiro pilar no Brasil, porque aí é importante falar assim, vamos lá, no Brasil, para mim o primeiro pilar para um varejo dar certo são os empreendedores ou o time entender que você é uma empresa de logística e distribuição. A gente mora num país muito grande, com uma dificuldade enorme de você entregar, né, de você garantir os SLAs, que é o serviço ali, o tempo de entrega, que é você ter preços sob controle para uma operação num país como o nosso, que é muito grande. Né? E a cada dia que passa, os clientes estão querendo receber mais rápido, pagar menos frete, pagar mais barato. Essa conta não fecha. Né? Por isso que tem que ficar claro qual é a sua proposta lá de valor para o cliente. Se é preço, você é custo-benefício, você é diferenciação, porque senão você tem que informar. Então, para mim, o grande diferencial de quem consegue atuar no Brasil todo no varejo, para quem realmente está batendo a cabeça, é entender uma operação e ter uma operação logística eficiente, cara. Isso faz total diferença. Vocês têm lá própria ou terceirizado e própria? Misto. A gente sempre teve operação mista. Por exemplo, lá no Espírito Santo, no Espírito Santo, toda a Grande Vitória é feita por a gente. Aqui em São Paulo, porque o centro estendido, se fala assim, Moema, Itaim, essas regiões ali, todas são por carros próprios. Belo Horizonte também a gente tem carro próprio. Na realidade, está mudando, está aumentando. Onde a gente tem loja, a Wine hoje está com 17 lojas próprias, Legal. Que é também um centro de apoio logístico, Legal. de experimentação, Legal. né, de experiência. Dali a gente entrega rapidinho, em 2 horas para os nossos clientes, entrega o B2B, entrega o B2C. Ele faz um papel muito importante. Então, onde a gente tem loja, a gente está tendo entrega, pelo menos no raio ali de 5, 10 quilômetros da nossa loja própria. Legal. E isso é para onde a gente está indo. Mas a gente tem um Cara, misto. eu tenho uma pergunta aqui Vai lá. que... Tá eu marquei coçando. já 4 perguntas boas aqui da gente falar, mas eu queria passar em uma nisso que você falou. E você acha que pode ajudar também.
Eu acho que a arte do varejo está muito na compra. Eu fico impressionado, e em Cambridge eu estava uma vez com um cara da Farm, do Grupo Soma, e ele estava me falando disso. Falando, Alfredo, a gente investiu milhões de reais num sistema, numa comunidade, para a gente poder ser mais assertivo, porque o que quebra a empresa de moda é a coleção. Você erra uma coleção, você se fode muito. Você erra duas, você quebrou. Então, e o Brasil sempre patinou no mundo da moda, sempre foi referência global, mas nunca conseguiu. Eu acho que o Brasil tinha total condição de ter hoje um grupo igual uma Zara, uma LVHM, né? LVMH e tal. E, pô, sempre patinou. Hoje não. Hoje você tem um Arezzo fazendo um puta trabalho com o Rony ali, que chegou pra dar uma inovada, que se complementou muito bem. Você tem o Grupo Soma voando. Então, assim, você tem aí os dois, principalmente, porra, mostrando que dá pra fazer uma parada diferente. E olhando sempre esse lado da moda com margem, com eficiência. Quando você olha a Zara, cara, é uma empresa de produto. Os caras acertam muito. 80% da venda indicação. A Zara virou destino. Você vai no shopping, você vai passar na Zara pra ver se tem alguma coisa e tal. Você tem alguma dica, algum livro? Cara, como saber o que comprar no varejo? Porque, pô, você vai lá comprar vinho. Você tem esse puta desafio. Como saber como comprar? Como comprar? O que eu vou comprar? Eu tenho que comprar mais branco, mais tinto? Porra, se eu comprar branco, eu tenho que entender quantos eu vou conseguir vender. Cara, quais são os elementos para se criar uma matriz, uma estratégia para você comprar aquilo que tem demanda, aquilo que vende, etc. E não virar um varejo dependente de uma modinha? Ô, Alfredo, Pergunta difícil. É bem difícil, mas eu acho que a gente pode separar por tamanho de empresa, né? Momentos da empresa. Podemos. Hoje, como é que a gente compra hoje? Pô, tem uma matriz de dados infinita que me mostra, dentre os 1 milhão de clientes que a Wine tem, os mais de 360 mil sócios, e a gente cruza com informações do mercado nacional, mercado mundial e blá, blá, blá. Todos os dados possíveis e impossíveis disponíveis, e a gente cruza ali para ser mais assertivo. Hoje, foi assim no começo? Não. Já morri na praia com vinho estragando dentro de casa. Aí as pessoas, mas vinho estraga. Vinho branco, né, novo, se ficar muito tempo tal, estraga. Já. Por quê? Porque a gente tinha mais crença do que informação, tinha mais, transpiração do que dados. Então, a resposta para isso aí é ter dados, é ter análise do mercado, é ter realmente informações que vai fazer com que você erre menos. E mesmo assim a gente vai errar. Porque o comércio é assim, né? Quando você pegava lá, vai no Brás, e você fala assim, os comerciantes mais brabos, cara, são aqueles comerciantes que, sem sombra de dúvida, tem mais feeling para compra. Com certeza. São os que compram melhor. Mas o feeling da compra dele está baseado em dados que ele tem muitas vezes na cabeça dele. Que você pega aquelas pessoas mais antigas que tem lá na cabeça, o cara tá todos os dias, de domingo a domingo, com a barriga no balcão, conhece não sei quem, sabe a sazonalidade, sabe o momento que ele tá. Então ele já sabe, pô, tá vindo a Páscoa aí, você vai lá no centro de São Paulo, então tá vindo a Páscoa. Então o cara 6 meses antes, 5 meses antes já começa, pô, já tem que começar a falar aqui de bacalhau, de azeite, de azeitona, já começa a negociar, pô, ano passado eu vendi tanto, negociei tanto, tá na cabeça. Hoje em dia a gente tem a tecnologia disponível para isso, né? Então ajuda demais. O nível de assertividade que a companhia tem hoje é muito grande. É muito grande. E mesmo assim, de vez em quando, a gente desliza, porque a gente também não pode deixar de acreditar que podemos fazer diferente, que podemos mudar. Porque senão você nunca muda. Você vira robozinho padrão e aí não dá aquela inovada. Você hoje está no conselho lá, né? Isso. E você virou conselheiro de várias outras empresas. Sim, além de investidor, sim, mas você está conselheiro de várias outras empresas. Cara, o que você acha? O que você pode falar pra galera? Qual é o papel de um conselheiro? Aconselhar. Provocar. Ter conversas difíceis. Eu acho que esse assim, um papel que eu tenho aprendido muito nos conselhos é que a gente precisa ter conversas duras e difíceis com os empreendedores e com os executivos. E quando eu falo duras e difíceis, é dar luz aos problemas de verdade que muitas vezes são colocados embaixo do tapete, né? Crenças que precisam ser esquecidas, bloqueios e muros que são construídos e que muitas vezes viram verdades absolutas e que você tem que chegar e provocar o cara. Falar, cara, olha só, por exemplo, eu não vou falar não, mas eu estou no conselho, eu presido alguns conselhos, alguns são 6 só, então eu presido 2 e estou em 4. Tem um conselho que assim, eu tenho uma dificuldade,
estamos tendo dificuldade para mudar uma verdade que está enraizada lá dentro de que, poxa, não dá para mudar porque o mercado americano só funciona assim. Eu falo, cara, mas olha só, alguém vai mudar. Vamos fazer um teste. A dificuldade de fazer um teste AB, a dificuldade de acreditar que é possível, sabe, fazer diferente, que a inovação vem muitas vezes da loucura, vem, sabe, da explosão. E aí você tem que provocar e você tem que trazer essas conversas duras para a mesa. Mostrar e, sabe, dizer que é possível e dizer que vai errar muitas vezes também. Acho que esse aí é o papel principal do conselheiro. Como é que entender e provocar. Como é que você escolhe uma empresa para você ser conselheiro? Primeiro, o que te faz aceitar o convite? Eu tenho que ter fit com os empreendedores ou com os executivos. Né? Acreditar nas pessoas. Esse é o primeiro passo. Acreditar nas pessoas que estão ali tocando o negócio. Eu acho que daí é o corte. Se eu não entender, até porque para aceitar, eu saio com as pessoas, né? Vou lá e sento, vou tomar um vinho, vou jantar, vou ter uma conversa fora, off-site, como a gente fala, fora do trabalho ali. Eu quero saber como é que é a vida da pessoa, sabe? Como é que você está aí no seu dia a dia, quais são as suas expectativas, né? Converso também com o time, sem os líderes. Eu tenho essa rotina de ir lá, posso conversar? Pergunto primeiro, né? Posso bater um papo aqui? Vou andando na empresa, converso com um, converso com o outro, para medir essa temperatura do que está acontecendo. E aí eu tomo a decisão. Mas o primeiro é o fit com as pessoas. E depois realmente entender se eu vou agregar alguma coisa. Porque eu não posso receber uma proposta, cara, vem trabalhar aqui com você. Cara, olha só, não vou ajudar em nada. Eu vou ser aquele chato que vou só provocar em um assunto. E aí não vai ser legal para todo mundo. Daqui a pouco vocês mesmos vão estar agoniados. Então, fit com as pessoas e entender que eu vou agregar, ou poder agregar com conhecimento para aquele negócio. Bom demais. Tem alguma pergunta? Continue. Já tá Tô no ritmo. na pegada, pô. Cara, 2016, eu acho que para qualquer varejista você conseguiu o ápice de um sucesso, que é ter o Abílio Diniz, que é talvez o grande rei do varejo brasileiro, ícone do varejo brasileiro, como sócio da Wine. Queria que você contasse um pouco desse acontecimento, como é que surgiu essa possibilidade, como é que foi ter o cara guru do varejo querendo se juntar ao negócio, como é que foi esse dia de assinatura de contrato, a puta realização. Como é que foi? Conta aí um pouco dessa história. O dia de assinatura de contrato foi bem engraçado até, né? Bom, é fato, é verdade, assim, eu acho que todo empreendedor, né, do varejo tem no Abílio Diniz uma figura, um ícone, né, um cara que Temos que trazer ele aqui, hein, Abílio Diniz, você está convocado, hein? Vai, tem muita história, muita experiência, está numa fase incrível da vida também, né, podendo dividir, dar o conhecimento dele, trazer o conhecimento dele. Então, assim, a gente estava num projeto, no segundo projeto, na segunda etapa de captar recursos. Então, a primeira foi em 2012, onde entrou a IB Capital, que antigamente era a iBricks, entrou na empresa, então a gente fez uma rodada, eles entraram. De 2012 a 2016, a gente desenvolveu muita empresa, teve um crescimento muito legal, só que a gente entendeu que seria necessário a gente fazer uma nova rodada para poder ter uma condição financeira de continuar crescendo, e também a gente já entendia que precisava ter alguns conhecimentos que poderiam ser agregados por pessoas que já passaram por isso, ou que tinham relação com empresas que tinham esse conhecimento. Então a gente fez um roadshow, né? E aí todo esse processo de roadshow, que é rodar para buscar, conhecer empresas e apresentar a nossa empresa, a gente rodou o Brasil, a gente rodou os Estados Unidos, a gente rodou a Europa. Então tinha muitas empresas gringas querendo aportar e querendo ser sócio da Wine. E aí foi afunilando, ficaram 5, né? E ficaram 5 empresas dos Estados Unidos. A gente estava conversando com 5 big players americanos para poder investir na Wine. A Península não tinha aparecido. E aí, do segundo terço dessas conversas para frente, apareceu um e-mail, né, de um advisor lá, de uma pessoa que estava representando. Pô, a gente gostaria de conversar com vocês, conhecer o case. Eu acho muito maneiro essa história, porque a galera que está ouvindo a gente, muita gente tem um pouco de curiosidade, né? A gente acabou
vivendo por isso, de IPO, de M&A, de venda de empresa e tal. E a gente tem muito aluno que é dono da própria empresa ali, 10, 15, 20 anos, segunda geração, etc. E aí muito fica assim, né? Pô, mas como é que é essa parada de vender empresa? De onde surge isso? E é assim, né? É do jeito mais normal do mundo, às vezes. É do encontrar um cara no avião, é do estar viajando de férias e cruzar com um cara no hotel. É de... Porque nem a gente encontrou lá na Suíça, lá que a gente tava esquiando lá na França, lá. Era um e-mail, do nada, que aparece. O primeiro investimento da Wine foi Pisando Uva. O segundo investimento, que foi da iBricks, a gente resolveu fazer uma captação. A gente entendeu que a iBricks estava num momento que eles criaram um fundo para investir em tecnologia. Não, eles foi estavam animal. bem... Pegaram o Rock Content, foi nessa mesma época. Exatamente. Eu sentei com o Fábio Brugioni, que eu tenho um carinho até hoje. Eu e ele conversamos 10 minutos. Depois daí foi só os advogados, cara. Sensacional. Foi 10 minutos, cara. Eu não abro mão disso. Ele falou, cara, eu preciso disso. Ok, aliado. Bom, se isso estiver refletido nos contratos, vamos tocar o pau. Tá tudo certo. Então também as pessoas criam uma história, né, muito grande. E aí o negócio Mas comprar um imóvel é mais difícil que a empresa. É muito mais. E aí, quando chegou esse e-mail, a gente, Península e tal, beleza. Mas chegou só Península. Até cair a ficha que Península é igual à família Diniz, Abílio Diniz, levou ali um tempinho assim... E uns dias e tal. Aí, cara, olha que legal. Para mim... Ali já tinha sido uma puta vitória. Para mim, que eu sou vendedor, que atendi supermercado boa parte da minha vida, que entrei por trás do supermercado, que li tudo sobre o Abílio, É difícil pra cacete vender pra mercado. Nossa senhora, é outro podcast aqui que não tem ideia. Eu falo, caramba, velho, o Abílio Diniz... É a mesma coisa que, sei lá, uma pessoa que joga bola fala, pô, você vai Neymar ser... quer jogar no meu time. Neymar te escolheu. Quer bater um baba com você, a gente fala na Bahia, quer jogar uma bolinha com você ali. Neymar te escolheu, Aí, 5 gringos e ele, porra, tal, dá tempo de botar? A gente conversou, tá, vamos botar ele aqui nas negociações e vamos entender o que ele quer. Mas aquilo já começou a ficar... né, acender assim aquele desejo, porra, já pensou, cara, botar um cara lá de fora, vamos botar aqui dentro, né, e aquelas conversas em paralelo. Bom, conversa vai, conversa vem. O Marcelo D'Arienzo, que hoje é o CEO da companhia, foi quem liderou pela Península essas relações, então a gente conversou, debateu. Aí vem as primeiras conversas, não, vamos lá na Península que a gente tem que conversar, conhecer o Abílio. Aí vai... Você vai ter, vou conhecer o cara, vou conhecer o Abílio, senta lá, conversa com o Abílio, bacana. Aí a segunda conversa, não, tem que conversar com o Abílio, com a esposa e com os filhos. Todo mundo. Aí senta na sala, conversa com todo mundo, aquela coisa toda. E aí eu conheci todos eles, né? E nisso, os outros fundos também evoluindo. Aí chegou na hora que a gente chegou e fez a conversa assim, bom, as propostas estão na mesa, não foi a melhor proposta financeira. Né? Não foi a pior, nem muito distante, mas não foi a melhor. Só que trazia essa coisa, poxa, é uma empresa brasileira, né? Porra, é o Abílio, é o cara do varejo. A gente já pensava, a gente já tinha um projeto de loja e de B2B. Pô, o cara conhece. B2B ele conhece, loja ele conhece. Então a gente já começou a linkar muitas coisas do que a gente planejava. E aí tomamos a decisão de optar pela Península. E foi a decisão mais acertada, assim, foi muito legal. E aí os outros fundos não entraram? Entrou só não entrou nenhum. A gente, em nenhum dos 3 M&As que nós fizemos, a gente dividiu o cheque. Foi sempre um só. Sensacional. Né? Então, entrou, a gente fez Bom, casamos, né? Casamos, tivemos aí uma relação incrível. Só que no dia de fechar a assinatura, tem um caso muito, muito legal. Vai fechar a assinatura, né? Então... Para quem não sabe, aí você chega lá, 1 milhão de advogados de um lado, 6 milhões de advogados do outro, né? E aquela confusão toda. Folhas de papel. E pão de queijo, café, aquela coisa toda acontecendo. Aí, tá, tudo certo. Então, vamos lá que a gente agora precisa bater um papo e fazer o shake hands com o Abílio. Tudo bem. Antes de assinar, tem o shake hands. Aí fui lá na Península. Só que pensa assim, quando eu vou fazer uma prova de triatlon hoje, uma semana antes, todos os dias antes de dormir, eu penso na prova toda. O que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Porque a cabeça, ela vai se organizando. Aí eu falei, poxa, então vou conversar com o Abílio, fazer isso. Cara, nesse dia eu tenho que levar para ele um pacto maior, né? Quem é que eu sou, o que é que a gente quer. Então eu quero que ele realmente entenda do negócio. E aí peguei uma revista Exame, que ele saiu na capa quando ele vendeu, porque assinou.
e peguei uma camisa de um time. Eu tive um time de futebol também, né? Criei um time de futebol no Espírito Santo. E aí peguei a camisa do meu time, peguei as coisas que eu li que ele gostava, estudei sobre o cara, fui lá e bom. Aí reunião, sentado, eu aqui, ele na cabeceira, os 3 executivos principais dele do outro lado. E aí chegou a Abílio, tudo bem e tal. Aí, pessoal, Abílio, então estamos assinando e tal. Você quer falar uma coisa? Ele falou, poxa, ele fez lá 1 minuto de pitch dele, porque o tempo dele era corrido. E aí você, Rogério, o que você vai falar? Eu falei, então, Abílio. Aí eu virei a cadeira assim para ele, falar com você, porque agora nós vamos ser sócio, né? Nós somos sócios. Ele, não, tudo bem, então tá. Então eu queria falar algumas coisas para você, porque eu acho que é importante. Aí o pessoal olha lá, Rogério, tem muito tempo não, calma. Aí começam os filtros. Aí eu falei, olha só, sócios, fica calmo que a gente aqui que vai ser sócio. Aí peguei uma sacola, botei em cima, eu trouxe algumas coisas para me mostrar. Primeiro queria te presentear aqui com uma camisa do meu time. Ele, pô, não sei o que lá. Eu falei, não é o São Paulo, mas é o Espírito Santo e tal, para você usar. E ele gosta muito de futebol, né? E tal. Aí peguei uma revista exame, botei na mesa. E segundo, eu queria te falar o seguinte. A gente já está junto há 8 anos. Ai, todo mundo aqui disse, pois é, nós já estamos juntos. Eu tinha certeza que a gente um dia estaria aqui. Isso já estava escrito. Aí ele, pô, que isso? Garoto, né? Vai vendedor, vai vendedor. Eu falei, não, olha só, a revista aqui. Por sinal, Abílio, você está muito melhor agora, né? Aqui você estava bem, assim, bem carregado. Falei, época ruim, essa época da negociação não foi boa. Aí peguei a revista, assim, mas o que tem a ver essa revista? Aí eu peguei, abri assim, aí tem a matéria dele. 20 páginas falando, novo momento do Abílio, tal. Aí quando acabou a matéria... Era o anúncio da Wine. Uma foto minha primeira matéria no exame. Acabou a dele, começou a minha. 3 páginas, minha e 20 dele. Aí eu passei a minha assim, voltava dele, voltava a minha. A gente tá junto. Olha só. Aí ele olhou assim e falou, rapaz, mas como você sabe vender as coisas, né? Eu falei, mas não é isso só não. Aí fui, peguei a minha agenda de 2003. Eu tinha guardado. A gente tinha agenda ainda naquela época, né? Não em 2016, mas eu tinha guardado essa agenda porque ela é muito emblemática. Toda essa história da estação do vinho da Wine, eu tive um sócio que foi o Anselmo. Construiu tudo isso comigo. Não foi eu sozinho, tá? Então, eu e o Anselmo, a gente sentou lá e falou assim, o que a gente quer ser? Bom, a gente quer ser uma empresa global, a gente quer ser o Modo Brasil, a gente quer ter como sócio Jorge Paulo Lemer ou Abílio Diniz. Tava lá escrito. Aí eu, abre aqui. Isso aí era a minha meta lá em 2003. Que tesão. Aí ele falou assim, pode assinar o documento. Pode assinar, tá tudo certo. Pode assinar o documento, porque não tem como. Então, esse foi o dia da assinatura. Foi muito, muito legal, cara. Aí fechamos tudo e estamos até hoje aí. Bom demais. Tesão. E, cara, quem são as pessoas hoje que você procura ser o seu conselheiro? Quem são essas pessoas? Alfredo, olha só, eu busco ouvir o máximo de gente possível, melhor do que eu, de outros segmentos. Eu estou numa fase assim que eu estou querendo aprender muito. E estou querendo aprender muito fora do meu, vamos dizer, do meu universo, né? Fora do universo ali do vinho, da internet. Então, esses conselhos que eu estou são de segmentos extremamente diferentes. Eu estou investindo em outras empresas, em outros negócios de alimentação, né? de café e de franquias. Então, meus conselheiros hoje são empresários, amigos, esportistas, pessoas que estão me provocando a sair da caixinha. Estão me provocando a pensar diferente também. Muito bom. Bruno Nardon. Acho que chegamos aqui aos finalmente, né? Qual foi um extremo da tua vida aí? Conta aí, o dia mais feliz da tua vida foi qual? Tirando o nascimento dos filhos. Tirando o nascimento dos filhos. Cara, o dia mais... É difícil, hein? É difícil. Qual foi o dia mais feliz da minha vida? Tirando o nascimento dos meus filhos, né? Eu acho que esses dias emblemáticos, empresarialmente falando, de assinatura de contratos, sempre são dias marcantes, né? São dias marcantes. O dia que saiu a primeira venda de vinho pela internet, lá no dia 9 de novembro de 2003, primeira venda de vinho na internet brasileira. Você ligou para quem para contar? Eu liguei para minha esposa. Aí eu já estava casado. Eu liguei para minha esposa para contar, liguei para minha mãe, liguei para todo mundo. E isso foi muito marcante, né? Porque foi uma mudança, foi o início de uma mudança na indústria, onde tudo começou a mudar. Porque a indústria do vinho no Brasil mudou. E no mundo mudou também. Porque a Wine ela teve um impacto no vinho no mundo.
Eu acho assim, eu não tenho um dia, eu tenho vários dias, eu procuro ter vários dias felizes na vida, porque senão fica muito pesado, né? As minhas conquistas no esporte, aí quando eu decidi fazer triatlon, decidi fazer um 70.3 e botei como uma meta um tempo tal, foi o dia que eu passei a linha de chegada, que eu consegui fazer tantos minutos a menos, foi uma vitória. Fiz uma travessia de 9 quilômetros, que saiu de Guarapari e foi para Anchieta. Eu determinei uma meta, treinei quando cheguei. Então são momentos que eu guardo muito, tá? Muito felizes. Muito felizes. E o pior dia? O pior dia um dia que me marcou muito foi a saída do meu sócio, do Anselmo, da Wine. Esse foi um dia... Nossa, eu fiquei uma semana para poder me reorganizar psicologicamente. O que rolou? Rolou uma decisão dele de... Assim, Anselmo é um empreendedor nato. Tá lá tendo o maior sucesso em Miami. Em 2014 ele foi para lá, fez a My Deli, que é uma mistura de delicatessen com restaurante ali, self-service, comida brasileira na Brickell. Agora ele vai expandir, vai abrir mais 3 lojas. É um empreendedor nato. Só que Anselmo tem 10 anos a menos do que eu. E aí ele não estava preparado, e não é o perfil dele. Acho que hoje sim, mas eu tenho conversado com ele agora que ele está fazendo rodada de captação, a gente vê que ainda é uma característica dele. Quando você cresce, quando você tem sócio, você não manda mais sozinho. Você divide, você tem que apresentar resultado, você é cobrado, né? As pessoas têm o direito de falar o que pensam, o que querem, o que acham, você tem que muitas vezes testar. Então é uma relação de negociação a todo momento. E não é qualquer um que consegue, criei a empresa, fundei a empresa, toquei a empresa até aqui, agora está vindo alguém só porque botou dinheiro e quer falar. Cara, é sócio. Ninguém botou a arma na sua cabeça e falou, a partir de hoje você vai... A gente escolheu ter sócio. E quando você escolhe ter sócio, você tem governança, você tem palpites, você tem pessoas que querem testar algumas coisas, porque tem as crenças, né? E tem outras histórias de conhecimento e de sucesso também, que querem ver se dá certo ou não. Então, a estruturação da governança da Wine foi muito pesada para ele no momento de vida dele. Ele falou, cara, daqui para frente eu não vou aguentar essa estrutura de conselho, disso, de comitê, de ter que ficar fazendo apresentação, então meu negócio é outro. E aí ele decidiu sair. Só que Anselmo cuidava da parte de tecnologia, da parte de marketing digital, tudo era ele. Eu cuidava de pessoas, logística, seleção de produtos. Então a gente era muito bem dividido. Na hora que ele saiu, eu falei, pronto. Agora eu vou ter que estudar, trazer gente, aprender, confiar em pessoas que é um outro universo do meu, porque eu não sou da área de tecnologia. É um outro universo completamente diferente, vocês sabem muito bem disso. E aí eu tive que ajoelhar no milho de verdade, pedir ajuda a toda a empresa. Eu juntei todo mundo. Eu fiz um evento no sábado chamado Pit Stop da Wine. Eu lembro como se fosse, eu fui numa loja de fantasia, aluguei uma roupa de piloto de carro de corrida, né? Capacete e tal, todo mundo no galpão. Eu entrei no meio da galera, botei uma música lá, da música da Vitória, entrei de capacete e tal. Cheguei lá, fiz um palcozinho, cheguei lá, tirei o capacete, falei, beleza. E aí contextualizei falando, estamos entrando no box. E eu preciso de vocês. Eu estou dentro de um carro pilotando, só que a gente está com o pneu furado, aqui a gente precisa de trocar o óleo e tal, eu preciso de vocês. Tem coisas que eu não sei, como a gente vai fazer, mas a gente precisa fazer. A empresa está assim, assado, agora a gente precisa fazer isso, então a gente vai parar no box e vai se organizar. Então foi um momento muito marcante, porque ali eu entendi que tudo que a gente fez com relação à cultura da companhia em transformar os nossos colaboradores em torcedores fez sentido, porque ali a turma abraçou e foi um ponto de virada da empresa, tá? A empresa começou a crescer absurdamente, começou a desenvolver absurdamente, mas foi um momento bem para mim, bem impactante. O que você acha que são as 3 principais coisas para você ter uma sociedade de sucesso com seus sócios? Transparência, respeito, né? E é o respeito mútuo e um entendimento muito claro que dinheiro não quer dizer que você conhece as coisas. O dinheiro não compra tudo, né? Eu acho que assim, transparência, respeito e o entendimento de que cada um, né, detém um conhecimento, está num lado, sabe fazer alguma coisa.
As únicas coisas caras da vida é o que o dinheiro não compra. Se eu voltasse atrás, que é uma pergunta que eu vou me fazer aqui eu acho que é legal dividir com as pessoas. Se eu voltasse atrás, o que é que eu faria hoje em todos os M&As que eu fiz? Tanto de vendendo equity como comprando, porque a gente fez mais de 8 M&As aí comprando empresas. Eu me dedicava mais ainda aos contratos, mais ainda às negociações, mais ainda deixar claro isso. Olha só, isso aqui eu não vou abrir mão. Ah, tá tudo bem, não vai não. Então vamos botar aqui no papel que eu não vou abrir mão. Porque chega um momento da empresa que ela vai crescendo e tal, e as coisas vão acontecendo de forma diferente. É natural, não é que isso é específico de A, B ou C, é natural. Né? Você muda executivos de um lado, você muda empresas do outro, você toma um tamanho, os riscos são diferentes, mas eu dedicaria mais tempo a isso aí. A formatar melhor e com mais profundidade os meus acordos e meus contratos. E como que você vai renovando isso ao longo do tempo? Ou não tem isso? Porque muda também, né? Por exemplo, você falou que o teu sócio, naquele momento, para o momento de vida dele, mudou a expectativa dele quanto à empresa. Né? E ele decidiu sair, imagino que ele continua ainda sócio, ou foi comprado ali, o que seja, né? Não é relevante aqui, mas aquilo mudou para ele. Como que você vai adaptando isso aos diferentes momentos da empresa e também aos momentos de cada um, né? Porque no fim do dia a sociedade lidar com seres humanos, né? Como que você vê esses realinhamentos? Eu acho que esse realinhamento tem que ser feito nas melhores fases. Deixar para fazer um realinhamento ou uma mudança no momento que você está tendo alguma dificuldade de alinhamento, né? Você não vai fazer. Então, se você acha que dá para mudar alguma coisa ou que dá para melhorar, que faça isso sempre na melhor época, na melhor fase da relação. Deixar para fazer isso no momento que você ali está debatendo, não vai fazer, cara. Não vai fazer, porque já está travado. No alinhamento, negociação. E aí não é legal. Ou seja, negociação um cede. Não. Está escrito. Alinhamento, os dois estão alinhados. Negociação um cede. Então, exatamente. Muito bom. Como é que você quer ser lembrado, irmão? Na tua vida, nessa tua jornada? Cara, como é que você quer que seu neto, seus tataranetos... Eu quero ser lembrado como uma pessoa que se dedicou muito, muito a um propósito, e aí não é palavrinha, é um propósito de realmente impactar o maior número de pessoas possíveis, dando oportunidade para as pessoas. Eu tenho cara, toda vez que a gente assina uma carteira, eu fico feliz, muito feliz, porque de verdade a gente mora num país que hoje está com 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas empregadas, mas já teve 13, 14, 15, 16, e tem muita gente precisando trabalhar, muita gente precisando sobreviver, comer, se alimentar, dar dignidade à sua família. Então, eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado como uma pessoa que contribuiu para que outras pessoas pudessem sonhar. Que eu consegui realizar o meu sonho até agora. Tem outros sonhos, tá? Mas eu consegui realizar, trabalhando muito, estudando muito, abrindo mão de muita coisa, mas todo dia eu penso em como eu posso, e não é conversa, é como eu posso ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas, sabe? Com uma palavra, com uma oportunidade, sabe? Com um abraço, muitas vezes, que as pessoas estão perdendo isso. Eu quero ser lembrado por ter sido uma pessoa boa, ética, correta, né? Reta, que não deixou problema para ninguém, e não é que não teve problema, porque não existe sucesso, não existe empreendedor, não existe empresário que não tenha problema. Não existe. Mas que resolveu e que continuou e que é lembrado como uma pessoa do bem, cara. Eu quero ser lembrado como uma pessoa do bem. E que mudou uma indústria. É isso aí, mudou uma indústria. Sensacional. A gente, quando eu comecei, o vinho no Brasil era consumido menos de uma garrafa por maior de 18 anos por ano. Hoje a gente está próximo de 3 litros pela mesma referência por ano, maior de 18 anos. Com certeza a Wine e a Estação do Vinho tem um papel fundamental nessa mudança de indústria que impacta milhares de pessoas no mundo todo. No mundo todo. Animal. Sensacional. Mais alguma coisa, Nardãozinho? Não, eu queria agradecer você aqui, Rogério, por ter vindo. Inclusive, nosso novo mentor aqui no G4 Educação. Hoje vai fazer uma masterclass aí super bacana. Então, queria te agradecer aqui em nome de todo mundo do G4 Educação. E falar para quem está assistindo até agora aqui o podcast, né, ou ouvindo aí no Spotify, para seguir a gente, dar um like aí, compartilhar, colocar aqui nos comentários o que você achou aqui do podcast, mandar para seus amigos também. Faz o fechamento aí pra gente, Alfredão. Fazer o fechamento hoje, então você me perguntou quais são os dias mais felizes, eu vou repetir. Hoje está sendo um deles, vão ficar marcados, um grande dia. Estou realizando sonho, porra.
Tá aí, ó, tô realizando um Sensacional. sonho. Tá aqui com vocês. Você é vendedor, hein? Se Ele é você, vendedor, hein? ele é do Bora Vender. Se você tivesse um superpoder pra resolver um problema do mundo, qual problema você resolveria? Cara, sem sombra de dúvida, a fome. Fome. Sem sombra de dúvida. Boa. Bicho, a pessoa com fome, não tem explicação. A fome é um negócio, você vê, eu nunca vi, mas a gente tem alguns trabalhos sociais, a gente sabe o que é o pai olhar para o lado e o filho tá com fome. Não tem. Não tem o que comer, é um negócio absurdo. Boa. Absurdo. E a gente joga toneladas de comida fora. Se eu tivesse de resolver um problema, eu resolveria esse. Eu resolveria a fome. Boa. Bom, galera, então é isso. Mais um episódio aí dos Extremos. Lembrando pra vocês seguirem a gente aqui no canal. A gente não é o Casimiro ali na Copa, mas estamos aqui crescendo, trabalhando duro aqui pra entregar o melhor pra vocês. Não temos um Diogo Defante também fazendo interações externas pra poder viralizar na internet, mas estamos aqui também tentando o máximo que a gente pode. Contamos com o seu share, com o seu curtir aqui, com o seu comentário nesse episódio em qualquer plataforma que você esteja consumindo aí esse podcast Extremos. Pra te seguir, Para me seguir no Instagram e saber mais ainda sobre G4 Educação, sobre o Extremos, @Alfredo Soares. @Bruno Nardon. @Rogério Salume. Então é isso. Bom. E não esqueça, se vocês querem aí um vinho, vai lá na wine.com.br, é isso? Wine.com.br e deguste o seu vinho com muita Sabedoria e sabedoria e responsabilidade. responsabilidade. E se beber, não Se dirija. beber, não dirija. Isso aí. Um abraço e bora beber.